Não é conversar, né? Começar depois, né, bom? Isso é importante. Estamos informando o seu. Tá Mimi é nossa apoiadora desde o início. Já tá ao vivo. Tá. Deixa eu ver. Pra mim não aparece o tempo aqui. O som aqui do delay atrapalha vocês? Som do quê? Eu dei um delay pra gente aqui. Você quer que Vai ter que deixar abaixe? mais. Já pode se atrapalhar aí? É, eu não sei se o pessoal vai ouvir. Vai, gente, manda aí no aviãozinho aí pro povo. Mas se vier a solicitação, não é pra entrar ao vivo com ela? Isso. No aviãozinho. Não, mas aí não entra aqui não, só pra convidar, né? Convidar. Não, no violzinho você Se compartilha. vier a solicitação só pra convidar? Acho que não. Talvez entrar ao vivo pro Não Tom. tinha pra participar. Se Não, quer se vir você pra pedir pra participar, você vai participar aqui no aviãozinho. Ah, tá. Isso aí É, o aviãozinho é pra compartilhar. Eu vou mandar pra minhas filhas aqui. Vou mandar aqui. Tá bom. Boa tarde, boa tarde. Vamos começar aqui direto ao ponto, a nossa primeira live do Clube do Crescimento. Eu quero primeiro deixar esclarecido aqui o nome do nosso projeto, por que clube, o que nos remete quando a gente pensa em clube, né? Aqui em Três Corações, na nossa cidade, a gente pensa em Clube Umuarama, Clube Circo Militar. Então vamos pensar um pouquinho, vamos mentalizar um pouquinho o que significa clube. Então o clube é um lugar de reuniões, reuniões sociais, reuniões esportivas, reuniões administrativas, reuniões de família. O ambiente clube, ele é para quem? Ele é para a família, ele tem atividade para criança, para adolescente, para jovem, ele tem atividade para adulto, para idoso. A gente tem sauna. O que a gente tem? A gente tem esporte, a gente tem diversão, a gente tem lazer.
Então, o nome clube, quando eu penso em clube, eu penso em algo muito, vamos achar a palavra aqui, muito abrangente, né? É um lugar, o clube é um lugar para vários tipos de pessoas. Pessoas de idade diferente, pessoas de estereotipo diferente, pessoas magras, altas, de estilo diferente. Olha que interessante, dentro de um clube você acha pessoas de diversas profissões, né? Você acha pessoas de diversas idades, eu estou sendo um pouco repetitiva aqui, mas para a gente entender e para você mentalizar se esse aqui é o seu lugar, se te interessa ficar, estudar, aprender, crescer nesse lugar. Então, quando você vai para um clube, você encontra pessoas de variedades de estilo, de tipo, de profissão, enfim, é infinito, né? E o clube tem duas palavras-chave aqui pra gente, eu espero repeti-las ao longo das lives, duas palavras muito chaves que eu quero que entre na sua cabeça. Primeiro, coletividade. Coletividade é uma palavra-chave para o ser humano. Nós precisamos estar embutidos no coletivo, né? A semana retrasada, a minha cunhada ela recebeu uma menina pedindo emprego e a menina disse o seguinte para ela: olha, eu tô precisando trabalhar e vê se você tem uma vaga para mim, alguém que você conhece que tem uma vaga para eu trabalhar. E a minha cunhada perguntou para ela: quais são as suas habilidades? Como você quer trabalhar? O que você sabe fazer? E ela respondeu o seguinte: eu quero trabalhar sentada e eu não quero trabalhar com gente. Então, esse aqui não é um lugar de quem precisa trabalhar dessa forma. Aliás, quem quer trabalhar dessa forma tem dores muito grandes a serem resolvidas, né? Porque coletividade, estar no social, ele é essencial para a natureza humana. Então, coletividade é uma palavra-chave e guarda, mas guarda, mas guarda, mas guarda como ouro a segunda palavra, que é movimento. Ninguém vai para o clube para ficar parado. Ninguém vai num clube ficar parado. No clube é lugar de movimento. Então lá você nada, você joga, você brinca com os amigos, você bebe, você ri, você diverte. Um clube, ele é lugar de quebra de conceitos. A nossa sociedade, com a tentativa de implantação do comunismo, ela está cada vez mais pobre, mais escassa, pessoas de mentalidade escassa. Eu vi um post essa semana, eu vou postar aqui, o cara com cartaz falando assim: estude, é tudo o que eles querem que você não faça. Por quê? Porque vai se livrar desses momentos trágicos de comunismo, de socialismo, de implantação de uma sociedade fraca e fora de família, quem tiver sabedoria. O que é sabedoria? É o saber de Deus, é o conhecimento que vem de Deus. Então estude para você, não estude para o seu cônjuge, para o seu filho, todo mundo vai vir a reboque. Estude para você. Então, uma palavra-chave para nós aqui do clube é movimento. Você precisa estar sempre se movimentando. O movimento gera pensamento. O pensamento não gera movimento. Você está deitado na sua cama e está pensando: eu vou mudar de vida. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Não, você não vai. Você não vai, porque ou a sua mente ela domina sobre o seu corpo, ou o seu corpo domina sobre a sua mente. Se o seu corpo está deitado, ele está vencendo. Então aqui no clube é lugar de movimento. Olha que interessante, um clube, ele é um lugar de quebra de conceitos, como eu estava falando. Por exemplo, tem uma frase que foi lançada no ar e que a gente abraça ela de uma forma que a ignorância ela paira no ambiente que essa frase surge. Qual é a frase? Futebol e política não se discute, religião e futebol não se discute. Eu sou mulher, não entendo nada de futebol, mas eu já fiquei várias vezes ao lado de turminhas que estão conversando sobre futebol e é algo assim maravilhoso de você ver. Porque, por exemplo, teve um jogo do Flamengo e do Vasco ontem, aí você senta hoje junto com uma turminha ali que está falando
do jogo de ontem. Aí um cara vai falar, você viu aquela jogada? Tá, o outro viu, lógico, Flamengo e Vasco, não sei o quê. E você viu aquela jogada? E você viu, pô, o cara é fera, aquele cara não é bom, aquele cara, o técnico errou em botar aquele cara. Aí fica aquelas conversas assim. Quando vem um e fala assim, poxa, um bom zagueiro pro Flamengo seria o fulano de tal do time zigue-zogue da Paroquinha, um time que a gente nunca ouviu falar. Aí você fala assim, nossa, esse cara tá falando, ninguém vai entender. Todos entendem, todos os homens viram a jogada do cara naquele outro jogo de um time de futebol que a gente não conhece. O que eu tô querendo dizer? Quando a gente conversa sobre futebol, sobre política e sobre religião, sempre aprendemos um pouco a mais. Então tá, religião não se discute? Então você vai ficar pairado aí, passivo aí nesse assunto, você não vai aprender nada. A oportunidade de estar num clube e conversar sobre assuntos diversos é uma oportunidade muito, muito, muito grande de conhecimento. Então, a gente tem no clube pessoas de várias profissões, pessoas de vários hábitos, pessoas de várias classes sociais, pessoas de vários graus de esporte. Ah, eu não pratico esporte, tô barrigudo, queria mudar. Vai lá, você vai encontrar pessoas que, por saúde, não por estética, nem sempre por estética, mas por saúde, por prazer, que é melhorar de vida nessa área, e você vai saber com quem você colar para você crescer nessa área. Pessoas de várias estéticas e várias histórias. E, portanto, pessoas que viveram várias dores. Então, o clube é um lugar fantástico de troca de histórias, de troca de experiências, né? Enfim, é um lugar que eu acredito que cabe você para estar aqui conosco, tá? Qual que é o propósito do nosso clube? Agora a gente tem uma equipe aqui, né? A gente tem pessoas envolvidas no mesmo propósito. E qual é o propósito do Clube do Crescimento? O propósito do clube é ativar você como pessoa. É você se movimentar a pessoa que está aí dentro, a história que está aí dentro, futucar essas feridas e essas dores e você botar para fora o seu propósito de vida. Isso mesmo. Você sabia que você não foi criado para acordar, ter uma rotina, trabalhar, dormir. Acordar, trabalhar, dormir. Acordar, comer, trabalhar, dormir. Você sabia que você não foi criado para isso? É muito, muito, muito além. E você sabia que você nessa prática de rotina, você não vai descobrir o seu propósito de vida? Você não vai descobrir o seu propósito de vida. O seu propósito de vida está dentro de você. Mateus 10, Jesus está orientando os discípulos e ele fala uma coisa muito linda, muito linda. Ele fala o seguinte: o que eu te digo ao ouvido, dizei sobre os telhados. O que eu te digo no escuro, dizei na luz. Então o teu relacionamento íntimo ali, com as suas dores e o seu Criador, vai fazer botar para fora o seu propósito de vida, que é muito, muito, muito grande. Tá legal? Então vamos te sacudir e vamos encontrar as suas dores aí. Você tem que estar disposto a botar elas para fora, primeiramente para você. Não tem intenção nenhuma de te expor. Eu vou me expor à medida que as lives forem acontecendo, que os projetos forem acontecendo, para te ativar, para te encorajar, para te dizer que o espaço que você está ocupando aí, ele é muito pequenininho para você. Então a gente vai futucar 3 tópicos aqui, dentro desse campo mundo, né? Quem que é a Iris dentro desse campo mundo? Mundo inteiro. Quem que é a Iris? Nós vamos entender quem que é cada um de nós dentro do campo mundo. Então, primeiro, quem você é? Segundo, para onde você vai? E terceiro, o que você precisa para você ir? Quem você é, para onde você vai e o que você precisa para você ir. Vamos no primeiro? Quem você é? Tem um livro chamado Aliviando a Bagagem, de Max Lucado. É um livro facinho de ler. Ele deve ter aí umas 80 páginas.
é um livro que fala sobre o Salmo 23. Eu vou dar uma coladinha aqui no Salmo 23 pra gente dar uma esmiuçada nesse salmo. Aí você fala assim, poxa, Salmo 23, conheço o Salmo 23 de frente pra trás, de trás pra frente. Sim, o Salmo 23. O Salmo 23, ele tá em tudo quanto é boteco. A maioria dos botecos você tem uma plaquinha lá do Salmo 23. O Salmo 23 tá nas casas de pessoas cristãs protestantes, tá na casa de pessoas católicas, tá na casa de pessoas espíritas. O Salmo 23, ele atende todos nós. E voltando, o clube é um lugar onde vão pessoas de várias religiões. Legal? Então a gente não está aqui para falar de religião. Nós estamos falando aqui de Deus, porque nós estamos falando do todo, do mundo, de você, e você é criatura de Deus. Então o Salmo 23, ele está em tudo quanto é lugar. Todo mundo conhece o Salmo 23. Eu quero esmiuçar, porque dentro dessa introdução aqui do que a gente vai falar, que é o Salmo 23, você vai entender quem você é nesse contexto mundo, né? O Salmo 23, ele começa assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, se você estiver disposto aí a compartilhar comigo, eu quero que você me responda uma coisa. Nada vai te faltar? Existe um momento da sua vida que nada vai te faltar? Sim ou não? Em algum momento você fala assim, ó, todo mundo tem o hábito de falar isso. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal pra ninguém, eu tô salvo. Isso você anula o projeto de Cristo na cruz, porque há a necessidade de você se expor e confessar publicamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, deixando Ele liderar cada área da sua vida, financeira, social, emocional, você deixa as suas opiniões para agarrar nas dele, né? E Salvador, porque Ele veio e projetou um movimento ali que nos causa constrangimento de tamanho amor, né? Então, o Senhor, Ele é meu pastor, nada me faltará. Há algum momento da vida humana, eu tenho 41 anos, eu vivi 41 anos e a minha resposta é não. Não existe um momento da vida humana que eu pare e pense assim, não está me faltando nada. Sempre eu quero alguma coisa. Sempre algo está me faltando. Então, vamos entender esse texto aqui. O Senhor é meu pastor, eu estou satisfeito. O que eu tenho me basta. Então, essa é a tradução. O Senhor é o meu pastor, eu estou satisfeito. Nada me faltará, porque o que me falta, eu não preciso do que me falta para me sentir pleno, completo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O contexto desse Salmo 23 é Davi, adolescente aqui, jovem, com uma profissão, pastor de ovelhas, e que ele vive o cotidiano dele pastoreando as suas ovelhas, né? E aí ele escreve o Salmo 23 descrevendo as atividades dele como pastor de ovelhas. E ele faz uma analogia. A minha profissão, a minha atividade de pastorear essas ovelhas, ela é idêntica à atividade do Senhor, nosso Deus, cuidar de nós. Vamos entender isso no Salmo? Então o versículo 2 vai falar assim: deitar-me faz em verdes pastos. Vamos pensar no animal ovelha, que é o que o Davi pastoreava, né? Davi pastoreava ovelhas. Se você já viu ovelhas no campo, você vai ver, não é um animal que dá coice, não é um animal que você normalmente vê correndo, você não vê a ovelha dando cambalhota, você não vê a ovelha brigando, se estrepando no chão com a outra. Ovelha é um animal manso, ovelha é um animal calmo. E olha o cuidado do pastor de ovelhas com as suas ovelhas. Ele leva ela para campos verdejantes. Ele não leva ela para o matagal, ele não leva ela para a montanha. Normalmente a gente vê, e é muito interessante isso, quando a gente está viajando na estrada, nós vemos aquela montanha íngreme lá,
e uns bois lá comendo os matinhos lá, você fala, caraca, uma perninha fininha dos bois, como é que ele aguenta esse corpo todo dele e não sai rolando morro abaixo, né? Mas não é uma imagem que normalmente você vê uma ovelha. Então o pastor, o Senhor, ele leva as suas ovelhas para campos verdejantes, campos tranquilos. A segunda parte do versículo vai falar, guia-me mansamente a águas tranquilas. Bota uma ovelha no pé de uma cachoeira e vê se ela vai beber água. Ela não vai beber água. A ovelha, ela bebe água em águas tranquilas. E aí ela vai se chegar e ela vai beber água. Olha o cuidado do pastor com as suas ovelhas. E aí continua, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se você carrega o nome do Senhor, ele vai ter cuidado com o nome dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha as suas dores aí. Quando você estiver na cova dos leões, ele vai estar lá. Quando você estiver na fornalha, ele vai estar lá. E se você conhece o seu pastor, porque as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Se você tem esse acesso com Jesus e você conhece a voz do seu pastor, você não precisa temer quando você estiver no vale. Porque se você tiver certeza que ele está lá, você vai ter certeza que vai passar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora pensa comigo, num coletivo ali de ovelha, e a ovelha, elas estão andando, né, numa direção. E aí a ovelha, como ela é muito dependente, olha a palavra, dependente, uma vem, ó, vai saindo do rebanho. Aí quem que vem? A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí vem o pastor com a vara e com o cajado, traz ela de volta pro rebanho. Aí vem outra, vai. Quem são essas ovelhas, gente, que tá o tempo inteiro se desviando? O dia inteiro se desviando. Olha a importância aí do cajado, da vara do Senhor, do pastor sobre a nossa vida, sempre nos trazendo de volta para o rebanho. Opa, teu lugar é aqui, ó. Não desvia não sai do foco não. Teu lugar é aqui. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui há uma prática do pastor de ovelhas com as suas ovelhas quando elas entram no aprisco. Ele fica na porta do aprisco colocando azeite, óleo, uma gotinha de óleo na cabeça de cada ovelha. Ela entra no aprisco porque chegou a hora de descanso, né? A hora de dormir. E o objetivo desse óleo, desse azeite, é para que as moscas não perturbem ela durante a noite, né? Então, o pastor, ele vai cuidar para que você não tenha um sono, um descanso perturbado. Ele vai te ungir, ele vai te proteger ali no lugar de descanso, no lugar do aprisco. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, o teu contexto, qual que é o teu contexto dentro do mundo? Qual que é o teu lugar dentro do mundo? O teu lugar é um lugar de dependência de Deus, de verdade, não da boca para fora, né? A gente precisa manifestar o nosso amor quando a gente diz que a gente ama uma pessoa, quando a gente diz que a gente ama um filho, quando a gente diz que a gente ama um cônjuge, quando a gente diz que a gente ama a Deus. Então, quando você diz que você ama um filho, você dá um presente para ele no dia do aniversário, você enche ele de beijinhos, de carinho, você tem ansiedade para estar com o teu filho depois do trabalho, e assim não é diferente com Deus. Então, você consegue analisar, poxa, eu tenho amado Deus, eu me comporto como quem ama a Deus mesmo? O que eu faço por Ele? Eu faço um tempo de jejum durante o ano, mas no restante do ano você não faz as coisas que agradam a Ele. Que amor é esse? Como é que esse amor fica sustentado? Né? Como é que sustenta um amor que se demonstra inconstantemente, aleatoriamente, esporadicamente? Não se sustenta um amor desse, né? Então, para você amar alguém, você precisa conhecer esse alguém, estreitar laços com esse alguém. Como é que faz isso com Deus? O Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas,
Deus falava esporadicamente em algumas circunstâncias, mas quando vem Jesus, no Antigo Testamento tinha um templo, né, que o sacerdote ele entrava, só o sacerdote podia entrar no templo e fazer sacrifícios ali de animais por conta do pecado dele mesmo, sacerdote, do povo, né, limpando, lavando o povo dos seus pecados. Quando vem Jesus, o Novo Testamento é Jesus encarnado, o início é Jesus encarnado. Quando vem Jesus, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou. Então agora cada um de nós tem acesso ao lugar santo, né? Ao lugar propício. Então quando você pega lá Adão e Eva, a história de Adão e Eva ela é rica demais. A gente faria 40 lives aqui para falar do episódio de Adão e Eva. Quando você pega Adão e Eva, Adão peca e não é que Deus não queria mais. A Bíblia vai falar que todos os dias Deus desce no jardim, todas as tardes Deus descia no jardim para conversar com Adão, né? E quando o homem peca, não é que Deus não quer mais descer, é que Deus não pode mais descer. Porque o homem, antes, com as características, né, de caráter de Deus ali, imortal, inocente, santo, o homem perde essas características. E não é que Deus não quer mais descer, é que Deus não pode. Porque se Deus desce para conversar com Adão pecador, com Eva pecadora, ele mata instantaneamente Adão e Eva por conta da santidade dele, que o homem não tem mais. Então, lindo demais esse episódio, porque a gente está aqui no último versículo do Salmo 23 falando de bondade e misericórdia, e quando Deus ele dá uma sentença ali para o homem que pecou, para a mulher que pecou e para a serpente que pecou, ele vai falar, ele dá 3 atos de amor ali rápido para Adão e Eva. Primeiro ato de amor, o homem descobre que está nu e acontece o primeiro sacrifício da Bíblia, que é matar um animal para vestir o homem. Segundo ato de amor, Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Nossa, isso foi castigo. Não foi amor. Foi amor. Isso foi amor. Se o homem pecador continuasse no jardim, ele seria um eterno pecador, porque ele teria acesso à árvore da vida. Em terceiro, ali em Gênesis 3,15, ele anuncia o plano de salvação. Então, você pega o Antigo Testamento todo, que é a história de um povo muito parecido conosco, né, que vacila o tempo inteiro. Você pega a história de um povo todo, para quando chega no Novo Testamento, ao cumprimento desse Gênesis 3,15. O que é esse cumprimento? Deus fala para a mulher assim, ó, o que vier de ti, a descendência que vai vir de ti, vai pisar a cabeça da serpente. Vai ser um golpe fatal. Mas o que vai vir da serpente vai morder o calcanhar do que vai vir de você, mulher. Os golpes de Satanás na vida de Jesus, ela só morde o calcanhar. Mas, diferentemente, o que vem da mulher, Jesus, ele vem para matar a descendência da serpente, né? Então, quem é você nesse contexto? Você, nesse contexto do mundo, você é aquela pessoa que depende de Deus. Aquela pessoa que confia porque ele está ali até no vale. É aquela pessoa que ele vai levar pastos verdejantes, que ele vai levar águas tranquilas. É aquela pessoa que ele vai ungir. Ele vai. E eu tô falando vai no futuro para te contextualizar, porque na verdade tudo que Deus tinha que fazer, ele já fez. Quem tem que se posicionar é você. Agora, você entendendo esse contexto, você entra nesse contexto e fala assim, essa é a vida que eu quero para mim. Eu quero uma vida de dependência, onde a bondade e a misericórdia me alcançarão todos os dias da minha vida. Onde quando eu estiver vivendo uma dor, eu tenho certeza que ele está ali. Pensa no livro de Jó. Se você nunca leu a Bíblia toda, você já deve ter ouvido falar de Jó. Jó perdeu os filhos, Jó teve problemas de saúde, Jó perdeu bens. Ali no início do livro de Jó tem uma conversa de Deus com Satanás falando assim, ó, tá vendo? Jó, ele te serve só pelas coisas que ele tem, só porque ele é rico, porque ele é abundante. E Deus fala assim, ó, você só não pode levar ele à morte, mas o restante você pode tocar nele e a gente vai provar se ele não vai continuar me servindo mesmo. E aqui tem uma coisa tremenda. Qual era a única coisa que Jó não sabia na história dele? Qual era
a única coisa que Jó não sabia durante toda a história dele escrita na Bíblia. Jó não sabia que Deus confiava nele. Jó não sabia. E Deus confiava nele. Deus falou assim para Satanás: pode ir lá, pode tocar nele. Pode tirar as coisas que ele tem, só não tira a vida dele. E Jó foi fiel. E eu quero dizer para você que passou dores, que passou dificuldades, que passou frustrações, Deus, Ele confia em você. Ele confia. Ele confia que você vai passar por isso. E novas dores virão, porque isso é adquirir maturidade. Você resolve uma dor, vai para a próxima. Você resolve uma dor, vai para a próxima. Resolve uma dor, vai para a próxima. Nossa, Iris, a minha vida vai viver de tragédia? Não, gente, vamos pegar de rotina? Vamos pegar a rotina? Uma mulher, comprei 6 copos ali, veio uma visita aqui, já quebrou o primeiro. Caraca, cara, 6 copos. O que você faz da próxima vez? Compra 8, que aí você tem chance de quebrar 2 e manter seu joguinho de 6 ali. Você vai arrumando tática. Eu tenho uma dor no meu trabalho, eu tinha uma dor no meu trabalho. Chegava material de quilo, de tonelada, e tem um óleo no ferro. A gente trabalha com ferro, a folha de ferro, ela chega com óleo. E aí os meninos desciam a folha de 2 em 2, folhas de 2 metros por 1,20, e eles chegavam na estante e colocavam o início da folha de ferro e fazia ela deslizar. Numa dessas, um menino cortou o pulso. Pronto, a partir dali a gente entendeu que a gente tinha um problema. Toda vez que fosse descarregar folha de ferro, a gente precisava tomar uma providência. E a gente tomou uma providência. Eles trabalham com a EPI, uma luva que vem até aqui. Nós compramos uma luva que vem até mais acima, que a gente só usava quando chegava essa tonelada. Então você pega as suas dores, vai resolvendo uma e vai para a próxima. Vai resolvendo uma e vai para a próxima. O que está acontecendo com você? Ó, a palavra movimento, movimento, movimento. Você está amadurecendo. Você está amadurecendo. E vai, e vai. Então esse é o seu contexto. Segundo, para onde você vai? E aqui é meu texto-chave, minha mensagem-chave dessa primeira live. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esses 10 primeiros versículos, depois você lê com calma e você abraça a causa desse texto. Esses primeiros 9 versículos, na verdade, eles vão falar uma coisa muito, 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 muito interessante. Qual? Primeiro, com o próximo eu me relaciono com humildade. Com Deus eu me relaciono com humilhação. Olha, pegou isso para a tua vida. Tem alguém te humilhando? Você está humilhando alguém? Está fora. Você está fora do contexto. Você está fora. Com o próximo eu me relaciono com humildade. Com Deus eu me relaciono com humilhação. E aí chega no versículo 10. Lindo, lindo, lindo demais. O texto vai falar o seguinte: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus te levará à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele te aperfeiçoará, te confirmará, Ele te fortificará e Ele te fortalecerá. Então vamos pegar aqui o último versículo do Salmo 23, que ele fala que a misericórdia e a bondade do Senhor seguirão todos os dias da sua vida. E a gente emenda nesse. O Deus de toda graça, o Deus de toda graça, o Deus de todo favor, que em Cristo Jesus te levará à sua eterna glória, depois de ter padecido um pouco, Ele mesmo te aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 7 palavras-chave aqui para nós, que a gente vai falar rapidamente delas. Primeiro, graça. Segundo, glória. Terceiro, padecer. Quarto, aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecer. Primeira palavra, graça. O que significa graça? Favor. O Deus de todo favor. O Deus que você, sem merecer, Ele fica te fazendo um favor. Ele fica cuidando de você. Você consegue enxergar Deus na sua rotina? Eu consigo enxergar Deus na minha rotina. Às vezes, em alguns boletos para pagar, algumas coisas da empresa que estão maiores, incomuns. Deus deixa para me abençoar ali no último instante ali, e eu consigo vê-lo na minha rotina.
Para mim é palpável, é concreto. Então, Deus de toda graça. Agora, como é que a gente vai entender que Deus, ele é um Deus que faz favores? Porque o marido pode encher a esposa de favores. Uma esposa pode encher o marido de favores. Eu tenho uma filha de 9 anos que ela está à disposição aqui, parece, ela é antenada, disposta a nos fazer favores. E aí onde que a gente vai diferenciar Deus de uma pessoa que também tem esse hábito de favores, né? E a gente só consegue ver a grandeza da graça de Deus na cruz. Na cruz, porque na cruz ele nos dá um acesso ao Pai surreal. Na cruz ele dá a própria vida. A Bíblia vai falar que ele leva sobre ele as nossas dores, todas as nossas enfermidades. A sua dor é uma enfermidade, vem pro clube, vamos esmiuçar isso aí. Ele leva tudo sobre ele, aliviando a nossa bagagem, tirando a carga, tirando o peso de nós e nos gerando um acesso ao Pai. O João vai falar um dos versículos mais lindos e mais comuns. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, Jesus é o caminho. E ele vem com a sua entrega ali na cruz, nos dando o maior de todos os favores, a maior de todas as graças, que é a nossa salvação. A partir do momento que você recebe, que você entende isso na sua mente, e que você recebe isso, você fala assim, eu não posso mais ficar parado. Eu preciso aprender desse Deus, eu preciso conhecer esse Deus, e eu preciso ir além, descobrir o meu propósito, que não está lá fora, está aqui dentro. Tem que cavucar isso aí, tem que arrancar de fora esses medos, esse vitimismo, essa necessidade de aprovação para você ser de fato quem você é de verdade e botar para fora o teu propósito de vida. Isso nós que já buscamos um entendimento, que nós que já entendemos e desejamos, como eu desejo e estou aqui nessas lives, expor isso, né? A Bíblia vai falar algo muito interessante. Os discípulos, eles são sal. Por que nós somos sal? Por que nós somos sal? Porque a nossa atitude vai causar sede no povão. Eu sou sal. Eu causo nas pessoas algo muito intenso que elas precisam desesperadamente curar com a água, com sede, em beber água. Eu sou a luz do mundo, porque nós somos a luz do mundo, porque a gente vem iluminando um ambiente de trevas, de dores não resolvidas, de dores não supridas. Iris, você resolveu suas dores? Estou resolvendo. Algumas eu resolvi. Eu vou lançar aqui um livro sobre aborto. Eu cometi um aborto há 20 anos atrás. 20 anos depois, eu estou tendo peito e raça para falar desse assunto. E esse assunto, assim que eu lançar o livro, eu vou lançar aqui no Clube do Crescimento. Eu vou trabalhar esse livro em jovens. Eu vou atrás de que pessoas não fiquem desesperadas como eu fiquei, não vivam a experiência que eu vivi de um aborto e pós-aborto. Porque as pessoas falam assim, nossa, que absurdo um aborto, matar inocente. Sim, é um absurdo. Mas o que causa no ser humano depois do aborto? A depressão, a opressão, a compressão, a forma com que aquela pessoa em vida fica morta ali no planeta Terra, sem se movimentar, com falta de merecimento, com vitimismo, com tudo que leva ela, com culpa, tudo que leva ela a uma vida completamente contrária ao que Deus estabeleceu. Movimento. Mateus 25 vai ter eu amo essa parábola, a parábola dos talentos, dos 10 talentos. Então o rei, ele dono de muitas terras, ele sai para conquistar novas terras e aquilo que ele tem, ele confia aos seus funcionários. A um ele dá 10 talentos, a outra ele dá 5, a outra ele dá 1. E aí ele sai para conquistar novas terras. Diz a palavra do Senhor que ele dá segundo a capacidade de cada um. Ou seja, todos eram capazes, uns mais, outros menos. E a Bíblia vai falar que muito tempo depois ele volta e vem tomar satisfação com os seus servos. O primeiro, qual ele confiou 10 talentos, ele movimentou, e ele falou o seguinte, tá aqui,
trabalhei, granjeei e você me deu 10 talentos, estou te devolvendo mais 10, são 20. O segundo, que ele confiou 5 talentos, ele movimentou, sacudiu, devolveu mais 5. E o outro, que ele confiou 1, ele guardou, ele ficou parado, ele não fez nada com aquilo. O que você está fazendo com os talentos que te foram confiados? Você está parado? Vamos sacudir isso aí. Você não sabe como? Entra pro clube que a gente vai cutucar isso aí até você saber. A gente não vai desistir de você, a gente vai cutucar até você saber. Você sabe por quê? Olha que interessante. Você vai ser indesculpável diante de Deus. Só pelas coisas que estão criadas, você olhar lá fora e você ver montanha, sol, lua, nuvem, só pelas coisas que estão criadas, você já vai ser indesculpável. Imagina pelo que te foi confiado e você não fez nada com isso. Você ficou deitado aí. Como diz lá em Provérbios, fiquei deitado com medo porque se eu for lá fora o leão vai me comer. Então você precisa movimentar, porque um dia esse Senhor vai vir prestar contas e só vai entrar no banquete do seu Senhor aqueles que tiverem estado em movimento. Os outros não. Então a graça, ela está exposta e ela já está feita. Iris, Deus não faz favor para mim. Faz, você está acordado? Você está vivo? Já tem favor aí para você. Ele não vai fazer nada por você, porque ele já fez tudo. Você que precisa dar um passo, você que precisa fazer agora. Agora é a sua hora de fazer. Então vamos lá no texto. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus te levará à sua eterna glória. E essa é a nossa segunda palavra, glória. A gente não vai poder falar sobre isso, né? Porque a glória é um lugar de grande expectativa nossa, né? De conhecer, de estar e de naturalmente nós que amamos a Deus desejamos estar e temos a certeza que vai ser um lugar muito, muito, muito melhor que aqui. Então a gente precisa pensar que o Deus de toda graça, faz um trajeto aí no seu caderno e caneta. O Deus de toda graça, faz um pontinho aqui, ó. A sua história de fé, de vida, de propósito, ela começa aqui na graça e ela termina na glória. Então, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus te levará à sua eterna glória, depois de ter padecido um pouco, terceira palavra, padecer. Essa é a palavra para doer. O Deus de toda graça, onde começa a sua história de fé, que em Cristo Jesus te levará à sua eterna glória, onde vai concluir a sua história de fé, no caminho, nesse caminho, depois de haver padecido um pouco. Aqui a gente vai parar no padecer. João capítulo 4, Jesus ele está indo para viver aquela história da mulher samaritana, sabe? Mas na verdade ele está indo da Judéia para Galiléia. E tem um texto, um versículo ali no início que vai falando assim: era necessário passar por Samaria. Quando você está numa cidade e você vai para outra, tem lugar que é necessário passar. Então pensa bem, é necessário, se você vai dar graça para a glória, é necessário padecer um pouco. Porque lá na glória você tem que estar perfeito. Lá na glória você tem que estar maduro. Lá na glória você tem que estar preparado. Hebreus capítulo 5 vai falar o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos ensineis os primeiros rudimentos da palavra de Deus. O que são os primeiros rudimentos da palavra de Deus? É o leite, é o básico. Você tem anos na igreja católica ou igreja evangélica, no espiritismo, você nunca leu a Bíblia toda. Você não sabe o que é salvação. Você não sabe o que é batismo. Você não sabe o que é Santa Ceia. Você não sabe o básico. O básico. Não precisa ninguém te ensinar, não. A gente está na era da informática, da internet aqui. Vai à luta. Se movimenta. Mexe esse corpinho aí, vai atrás, vai à luta. Porque você devendo já ser mestres pelo tempo, você ainda necessita de que vos ensinei os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então resolve essa sua dor e vai além.
Então, é necessário você padecer, não tem como. É necessário você viver dor. Iris, mas vamos pensar aqui em dores? Vamos pensar aqui em dores. Vamos lá, eu falei de uma, aborto. Outra, divórcio. Outra, falir minha empresa. Outra, me roubaram na minha empresa, roubaram na minha casa. Outra, fui traído de várias formas. Olha uma dor que eu tenho conhecimento. O cara levou Covid pra dentro de casa, foi o primeiro a ter Covid, e um parente dele morreu. Olha a culpa que ele carrega. Você não precisa carregar essa dor. A palavra diz que errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Mais dores, perdi minha mãe e não superei. Mais dores, não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Mais dores, a minha condição, nasci num lar pobre. Mais dores, mais dores. Vamos falar de mais dores. Não fui uma boa mãe, não fui um bom pai. Eu matei alguém. Eu roubei alguém. Eu fui abandonado, tadinho de mim. Eu fui destruído. Eu sou gago. Eu perdi um membro do corpo. Tem gente que perde um membro do corpo e ela se torna soberba, não quer ajuda de ninguém. Só que ela, com aquele membro a menos ali, ela podia incentivar 1000 vidas. É o que eu estou fazendo com o meu livro sobre aborto. O meu livro, ele tem o objetivo de que pessoas não... Eu quero alcançar pessoas que iam fazer esse ato. Ou pessoas que fizeram e não se perdoaram. E não receberam perdão, não tiveram esse relacionamento. Porque a minha conversão foi descobrir que havia perdão para mim. Pornografia, masturbação, pedofilia, tudo isso são dores. Dores que vão te afundar. Tem um livro do Philip Yancey. O título é o seguinte: Onde está Deus, onde chega a dor? Pensa agora no presente que é a dor que você viveu. Ou se a culpa é sua, ou se a culpa não é sua. Pensa. O livro, eu sou frouxa pra sangue. Se eu machucar um pouquinho aqui na pia, na faca ali, eu já saio caindo já. Já saio desmoronando, eu sou frouxa. O livro, os 2 primeiros capítulos, o Philip Yancey, ele vai falar biologicamente da dor. Se você tiver a oportunidade, adquira esse livro. Onde está Deus quando chega a dor? E aí, ele começa a falar da lepra. E ele fala de histórias de pessoas que se machucaram e ficaram ali perdendo sangue, mas elas não viram. Ele fala de um varredor de rua que um prego da vassoura atingiu o pé dele e ele continuou ali concentrado com fone de ouvido, varrendo, e ele não viu que ele tinha se machucado e ele estava perdendo muito sangue. Outra pessoa que ia passando, ela veio e comunicou a ele que ele tinha se machucado e o tanto de sangue que ele estava perdendo. Pensa, a dor é bênção, ela faz parte do processo. Não tem como você passar, você pular essa etapa da dor. Você precisa resolver as suas dores e ir para a próxima etapa. Esteja preparado para dores. Resolva uma e vá para a próxima dor. E amadureça e cresça. Esse livro é muito bom. Onde está Deus? Quando chega a dor. Eu me lembrei aqui agora daquele louvor da Eichla. A Eichla perdeu um filho com 17 anos. E ela dá um testemunho, porque ela fala assim... ela dá um testemunho lindo, acho que no podcast da Karina Bach. E ela fala assim... Eu estava num ambiente que eu orava a Deus e eu pedia que Deus curasse um parente, Deus curava. Eu pedia que Deus fizesse um favor para fulano, eu fazia. Então eu estava naquele ambiente de favor de Deus e eu pedi que o Mateus fosse curado e ele não foi. Ele morreu, Deus levou ele. E aí ela vai fazer aquela música, depois você ouve esse louvor, o milagre sou eu. E ela fala, a dor não mata, a dor não mata. Meu querido, meu amado, a dor não mata. A dor não mata. Alguém vive um milagre aí. Você quer saber qual que é o objetivo do milagre? O milagre ele não é para te engrandecer, não. Eu vivi um milagre
sofreu um acidente e ficou todo mundo vivo, aí você sai contando que você é abençoado, que você é isso, que você é aquilo. Moisés, Moisés ele mata um homem e ele foge. Lá para os 80 anos, ele está passando lá numa montanha e ele vê uma sarça ardendo. Só que a sarça não se queima. Olha o milagre. E ele fica olhando aquela sarça ardendo, queimando em fogo, mas ela não se queima. E ele fala assim, o que eu tô vendo? Eu vou me virar para lá agora para ver o que eu tô vendo. E ele ouve uma voz do céu falando assim, não vem para cá não. Tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está pisando é terra santa, Moisés. Olha, tem um povo lá, passando dificuldade, que você vai resolver o problema desse povo. Você está entendendo qual que é o objetivo do milagre? O milagre é só para te chamar a atenção pro propósito. Moisés, ele estava como você, como eu, distraído na rotina, no cotidiano. Se Deus chamava ele não ouvia, porque ele estava distraído na rotina dele. E aí Deus causou um milagre ali para chamar a atenção de Moisés e falar assim, Moisés, eu tenho um propósito na sua vida, você vai salvar os hebreus. Vai lá. Acabou. Essa é a história do milagre. Essa é a história, não tem mais nada. Então as suas dores, elas fazem parte da sua história. Elas são permissão de Deus para te amadurecer. E como com Jó, eu quero te falar nessa tarde, Deus ele confia em você. Ele confia que você vai passar por isso sem amaldiçoá-lo, sem dizer que a culpa é dele. Mulher, por que você fez isso? Por que você comeu da maçã? Ah, a culpa foi da serpente. Adão, por que você comeu da maçã? A culpa foi sua, Senhor. A culpa foi sua, Deus, a mulher que tu me deste. O que nós temos culpado Deus? A gente fica arrumando culpado para todos os nossos problemas e a gente mesmo não resolve. A gente fica nessa vida de menino, de moleque, sem crescimento. Vamos mais. Já falamos aqui tipos de dores para você se encontrar. É muita coisa produzida durante as dores. Você não tem como passar por elas, né? Você não tem como pular elas. Então a nossa segunda parte aqui, para onde você vai para a glória, mas você vai padecer nesse meio do caminho aí e bendiga o nome do Senhor nesse caminho. Entenda as suas lutas, entenda as suas dores. Ele está com você no barco. As dores te livram da morte. Até no que há positivo, há dor. No filho, no parto, né? A coisa mais maravilhosa que uma mulher na nossa humanidade pode viver, a maternidade e a dor que há ali em dar à luz, né? Quanto mais dor, mais imparável você fica. Quanto mais dor, grava isso, dor gera movimento. Dor gera movimento. Abraça a sua dor e vai. Catuca aí dentro de você, vai embora. Não deixa ninguém te parar. Nem quem tá direita, esquerda, em cima, embaixo, quem tá te criticando. Você precisa abraçar esse conceito, nada me abala. Vai vir uma crítica das pessoas que você dá mais crédito. Dê crédito a você. Você dá crédito a você em primeiro lugar, ao que você está construindo, o que você está convicto. As suas inseguranças, elas vêm da sua falta de convicção. Por que o gago não gagueja quando canta? É real. O gago, ele não gagueja quando canta porque ele tem certeza da letra da música. Só que a gagueira, ela se fundamenta em insegurança. Só que quando ele canta, ele está seguro da letra, porque a letra de uma música ela não muda, então ele não gagueja mais. Quando ele canta, ele não gagueja. Aqui no Clube do Crescimento a gente postou essa semana uma menina, Amanda Mamana, alguma coisa assim, coisa mais linda no Good Talent, eu nem sei falar direito em inglês, coisa mais linda quando ela começa a cantar e o testemunho que ela dá ali, da possibilidade dela de cantar e dela transformar aquela dor dela. Ela fala, se eu pudesse voltar atrás e transformar e mudar o que eu sofri, eu não mudaria, porque isso me fez ser quem eu sou hoje. E ela arrebenta na habilidade dela de cantar. As suas dores vão mostrar para você as suas habilidades. Se crescer dói, permanecer parado dói mais ainda. Vai doer mais ainda, nunca é tarde.
Pecados são dores, perdas são dores, fracassos são dores, arranhões são dores, dificuldades são dores, né? Entenda as suas dores e volte a ser uma pessoa produtiva. Então vamos lá. Tem 7 minutinhos aqui, a gente propôs 1 hora de live para te falar do que vai acontecer com você nesse trajeto de você padecer. O Deus de toda graça, o início, ó, que em Cristo Jesus vos levará à sua eterna glória. Depois de haver padecido um pouco, ele fará 4 coisas com você. Te aperfeiçoará, te confirmará, te fortificará e te fortalecerá. Aperfeiçoar. A é mais, é acrescentar. Ele vai te acrescentar perfeição. Então, à medida que você for vivendo as suas dores e você for superando, ele vai acrescentar em você mais perfeição. Não confunda perfeição com perfeccionismo. Perfeccionismo é o objetivo de Satanás, de copiar tudo aquilo que é de Deus, né? Então, você ser perfeccionista é mais ou menos assim: quando tudo estiver tranquilo, eu vou ter um filho. Quando tudo estiver do meu jeito, eu vou fazer isso. Quando tudo... Não, dá o primeiro passo e vai. Porque Deus ele vai te abençoar no caminho. O versículo fala assim, ó, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Então você imagina uma lâmpada no seu pé. Você está caminhando numa estrada escura, igual um farol de carro quando você está viajando à noite numa estrada escura. Então, à medida que você dá passos, ou à medida que você anda metros, o farol ele vai iluminando a via. Então, se a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, você não vai entender tudo. Eu ainda não sei aonde que o clube vai chegar de fato, aonde ele vai alcançar de fato. Por quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. É aos pouquinhos que a gente vai entendendo aonde a gente vai chegar, aonde que a gente vai trabalhar. Importa que eu estou disposto a dar o primeiro passo e ninguém me tira dele. Ninguém. Crítica toda hora aparece alguém com uma palavra contrária. Ninguém me tira disso. Eu sei o meu propósito. Eu resgatei a minha identidade das dores que eu me deixei enfiar. E agora ninguém me tira disso. Então, perfeito só Deus. Só Deus. Não tenta copiar Deus, não tenta ser perfeccionista. Vai que ele vai acrescentar completude em você. Na sua caminhada você vai estar cada vez mais maduro, mais próspero em todas as áreas da sua vida, mais apto em todas as áreas da sua vida. Só te digo uma coisa, movimente-se. E aí, eu decidi o seguinte, eu vou me movimentar agora. As minhas dores não vão mais me parar. Descobri o meu propósito dentro das minhas dores. Aonde que eu vou, quem eu quero alcançar, o que eu quero fazer com a empresa que eu trabalho, o que eu quero fazer com a casa que eu moro, qual a rotina que eu quero ter com as minhas crianças. Tem muita gente que fala assim, eu não vou ter filho, o mundo tá muito mal. Eu tenho 41 anos, tenho 2, quero mais. E os meus filhos vão prosperar nessa terra, vão ser estrela que eles vão assustar até a mim. De verdade, porque eu quero. Porque eu decidi. Tem um cara, eu acho que o Instagram dele é O Aprendiz. Eu não sei o nome dele, mas ele fala cada coisa, ele fala assim, bicho, ele tem esses trejeitos, né? Ele fala assim, bicho, não tem uma coisa que o homem na face da terra não queira e ele não consiga. Não tem uma. Se ele quiser e ele ir atrás, ele consegue. Olha o que ele está falando. Ele está falando de movimento. Ele está falando de movimento. Quando o homem decide na Torre de Babel ali, construir uma torre que chega ao céu, Deus desce, olha aquilo, Deus fala, não há nada para o homem em unidade que ele não vá mais conseguir. Tudo que o homem unido estiver, ele vai conseguir. Tudo. Não tem impedimento para o homem. Não tem impedimento para você. Não tem impedimento para mim. Não tem. Não tem. Aí você fala assim, não, mas a minha história... Mas José foi vendido pelos irmãos para o Egito. No Egito ele foi líder na casa de Faraó. Na casa de Faraó, na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a esposa de Potifar denegriu ele, arrumou uma confusão, jogou ele na cadeia. O que ele fez? Ele foi líder na cadeia. Deu 26 segundos restantes aqui para acabar a live.
Aí depois ele saiu da prisão, tem a história, ele saiu da prisão. Quando ele saiu da prisão, ele foi líder do Egito. Nada parou ele. Nada parou. Nada parou ele. Então, o que você fizer, o que você decidir, o que você